Desde 2008, a crise começou. Sabe aquela crise imobiliária americana? Sabe aquele estouro da bolha imobiliária americana? Sabe aquela crise financeira que teve por conta do estouro da bolha imobiliária? Isso começou em 2008 e essa crise não acabou. Não acabou. Ela foi sendo alimentada até chegar ao estágio que a gente está hoje. Só que de 2008 até o início de 2022, o problema do mundo era o oposto ao problema brasileiro. O problema brasileiro sempre foi inflação, 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 inflação. O problema do mundo era outro, era deflação. Ou ameaça de deflação. O mundo não conseguia ter inflação. E pelo mundo não conseguir ter inflação, o que eles faziam? Muita manipulação econômica, muita injeção de dinheiro na economia. Muita intromissão na economia que mais gerava distorções e problemas do que soluções para a economia. Essa é a grande verdade. Se você for parar para olhar como que está a inflação hoje dos Estados Unidos, a gente chega ao patamar de 3 vezes maior que a meta deles. Então, hoje, os Estados Unidos estão com o mesmo problema que o Brasil. A inflação anual dos Estados Unidos chega a 6,4% em janeiro, inclusive maior que a do Brasil nos últimos 12 meses, só que a meta deles é 2%, e o que eles vinham conseguindo há muito tempo, 2% ao ano de elevação dos preços. E a gente começa a se perguntar, por que essa inflação está elevada? Se a gente entrar aqui e for ver o balanço de ativos do Fed, você fica maluco com o que foi feito desde 2008. Então, o que aconteceu? 2008, a gente teve ali a crise imobiliária americana, a bolha imobiliária americana estourando, tá? E os Estados Unidos viu, basicamente, em poucos meses, milhões de desempregados no mundo por conta de problemas econômicos que eles causaram, por conta do estouro da bolha imobiliária americana. Até aquele momento, até a crise de 2008, você está vendo aqui no site oficial do Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, Economic Data, então basicamente aqui a gente tem todos os dados econômicos do Fed St. Louis, e até 2008, os Estados Unidos tinham injetado artificialmente na economia menos de $1 trilhão. Então, menos de $1 trilhão. Quando estourou a crise de 2008 e eles viram um monte de instituições, empresas, bancos falindo, eles pensaram, a gente precisa fazer alguma coisa para que essas pessoas não fiquem desempregadas, porque se as pessoas elas ficarem desempregadas, elas vão consumir menos, se elas consumirem menos, outras empresas vão quebrar e vai ser um efeito dominó, um efeito cascata gigantesco. E já tinha muita gente ficando desempregada. Então, os Estados Unidos, eles, ao invés de deixarem as empresas quebrarem, eles foram lá e injetaram dinheiro artificial na economia, ou seja, o dinheiro não existia, eles injetaram na economia de forma artificial. E da noite para o dia, olha só, tinha menos de $1 trilhão injetado na economia, da noite para o dia foi injetado mais de $1 trilhão. E esses $1 trilhão foram emprestados para essas empresas que estavam passando por uma forte dificuldade financeira para que elas não fossem à falência. O objetivo é que elas não fossem à falência. E o pensamento do Banco Central Americano era, vamos injetar esse dinheiro, as empresas se recuperam e logo a gente retira esse dinheiro da economia. E eles tentaram retirar esse dinheiro da economia aqui no início de 2009, só que eles viram que a economia cambaleou e eles tiveram que injetar de volta dinheiro na economia, emprestar para essas empresas. Depois eles tentaram de novo, tiveram que reinjetar, tentaram de novo, tiveram que reinjetar, até que a bolha de crédito que a gente vive hoje já estava em 2015 no patamar de $4,5 trilhões. Imagina chegar a $4,5 trilhões do nada e ser injetado artificialmente na economia americana. É isso que aconteceu. E de 2015 até 2019, eles lentamente vieram retirando um pouco desse dinheiro que tinham injetado na economia. Até que em 2019, antes mesmo da pandemia, eles conseguiram tirar ali um pouco menos de $1 trilhão, só que a economia americana começou a dar sinais de recessão. Tem alguns indicadores que você pode ver que aqueles indicadores são perigosos, eles sinalizam que pode ter uma recessão à frente. E os Estados Unidos viram isso e logo eles já voltaram a injetar dinheiro na economia. Aí chegou a pandemia e da noite para o dia $3 trilhões foram injetados na economia e eles adotaram uma postura de injetar $120 bilhões por mês na economia americana. Isso aconteceu até o início de 2022. Quando a gente chegou
ao patamar de quase 9 trilhões de dólares injetados na economia de forma artificial. Aí o que aconteceu? Com tanto dinheiro na economia, começou a vir uma inflação altíssima nos Estados Unidos. E quando começou a vir essa inflação altíssima, o que o Banco Central americano começou a fazer? Tentar retirar esse dinheiro da economia, certo? Então hoje, se a gente olhar da máxima até hoje, ele já conseguiu retirar 600 bilhões da economia americana que tinham sido injetados de forma artificial. Faltam apenas 7 trilhões e meio, tá? 7 trilhões e meio, o que é bem difícil que eles consigam fazer, e eu vou explicar o porquê. Porque já tem banco quebrando lá fora. Já tem um dos 20 maiores bancos americanos foi à falência na última sexta-feira. Uma das antiações está voando, em 2 dias subiu mais de 7%. Por quê? Porque a antiação é um investimento para você lucrar quando as coisas estão ruins, tá? E é muito difícil que eles consigam retirar mais dinheiro da economia. Por que é difícil? Porque basicamente isso está fazendo com que algumas empresas passem por dificuldade financeira e podem começar a falir, podem levar muita gente a ficar desempregada e pode levar os Estados Unidos para uma grande recessão. Então, o que eu queria mostrar para vocês, o balanço de ativos do Fed, eles injetaram toda essa quantidade de dinheiro na economia e isso fez com que cada vez mais aquela crise de 2008 que eles não deixaram acontecer, porque eles injetaram um monte de dinheiro na economia para postergar a crise, cada vez o monstrinho foi ficando maior. Cada vez o monstrinho, a crise foi jogada para frente e foi ficando maior, mas quanto mais prorrogar, pior é. O que aconteceu na pandemia não foi a causa da crise. A pandemia só foi um gatilho. Muita gente fala equivocadamente que a pandemia é o motivo da crise. Não. A pandemia é o gatilho. A situação financeira nos Estados Unidos já estava ruim. A situação financeira na Europa é a mesma coisa. Foi injetado, pior até, porque o euro vale mais que o dólar. Foi injetado 8 trilhões de euros pelo Banco Central Europeu. Então, a pandemia só foi o gatilho. Imagina assim, estava cheio de combustível espalhado. Só faltava faísca. A pandemia foi a faísca. E a gente começou a ver em 2022 um aumento na taxa de juros americana para tentar reduzir a inflação, certo? E essa redução dos estímulos, essa retirada de dinheiro artificial da economia. Com isso, as ações americanas já passaram a cair de 2022 para cá, já caíram cerca de 20% dela para cá. A gente já viu o segundo maior banco a quebrar na história dos Estados Unidos e a falência na última sexta-feira. Então, a gente vê essa dinâmica acontecendo. Só que tem algo que muitos de vocês ficam de cabelo em pé, que eu vi o ouro, a Adriana falando, exatamente o ouro. Vocês perceberam que o dólar está subindo nos últimos 2 dias? Vocês perceberam que o dólar está subindo desde a última sexta-feira? Vocês perceberam que com a quebra de um banco americano o dólar está subindo? Isso sempre acontece. Quando a gente tem uma crise internacional, a gente vê o dólar se valorizando. Por que a gente vê o dólar se valorizando? Porque por mais que a crise seja instalada nos Estados Unidos, por mais que exista uma crise naquele país, quando o juro sobe por lá, quando o juro aumenta por lá, quando tem uma percepção de risco maior, todos aqueles investidores que têm muito dinheiro alocado em países subdesenvolvidos, né, como o Brasil, como vários outros países, eles pensam, caraca, esse país pequenininho aqui tem relação comercial com os Estados Unidos. Estados Unidos está com inflação, vai aumentar os preços para eles. Se aumentar os preços para eles, vai aumentar a inflação muito mais para eles, a moeda deles vai desvalorizar. Eu prefiro sair da moeda desses pequenininhos aqui, como o Brasil, e ir para uma economia mais desenvolvida, como os Estados Unidos, por exemplo. Então, quando o juro sobe nos Estados Unidos, parece que é uma espécie de um... Como é que é o nome daquele negócio que suga pó? Aspirador de pó. É como se fosse um aspirador de dinheiro. Taxa de juros subiu, o aspirador de dinheiro americano começa a trabalhar. E aí a gente vê o dólar se fortalecendo. É por isso que a gente viu não só o dólar valorizando desde a última sexta-feira, mas também a gente vê o dólar subindo há 1 ano aqui no Brasil. Não sei se você lembra, mas ali entre março e abril do ano passado, a gente viu o dólar chegar a 4,60 e depois ele veio subindo, certo? A gente está aí na casa dos 5,30 aproximadamente hoje. Aqui você consegue ver, a Fed Funds Rate, que basicamente é a taxa de juros americana, tá? Então a gente vê aqui, que a taxa de juros ficou zerada, em praticamente zero até 2016. Eles tentaram elevar a taxa de juros, tiveram que reduzir na marra por conta ali dos problemas que já tinham na economia em 2019, depois com a pandemia, e agora a gente tem toda essa elevação na taxa de juros. Será que a taxa de juros pode subir mais?
Ó, se eu expandir esse gráfico aqui, ó, você vai ver que a gente viveu o momento atual da economia que a gente está vivendo nos Estados Unidos, a gente já viveu na década de 70. E a inflação foi bastante elevada. A gente teve um surto da inflação, outro surto e outro surto. Olha onde é que a taxa de juros chegou naqueles momentos. No primeiro momento, ali no início da década, no final da década de 60 e início da década de 70, a taxa de juros chegou a 10%. Enquanto que a gente está hoje, 4,5%. Depois ela chegou a 13% e depois ela chegou a 20%. Então, historicamente falando, a gente está com uma taxa de juros nos Estados Unidos muito pequena. Se a taxa de juros subir mais, o que acontece? Existe uma força gravitacional que leva o dinheiro para o dólar. E aí muita gente vai deixar de investir em ações no Brasil, vender as ações vão cair e o dólar pode se valorizar, certo? Só que se a taxa de juros subir tanto para controlar a inflação, veja como é um cenário complexo. Mas a forma de investir é muito simples para esse cenário. Você pode ver, ó, se a taxa de juros subir muito, o que acontece? Acontece o que a maioria dos economistas em Davos, no Fórum Econômico Mundial, já tem como expectativa, que é 91% estimam que vai ter uma recessão global em 2023 e uma recessão nos Estados Unidos. Então a gente está numa sinuca de bico não só no Brasil, a gente está numa sinuca de bico também nos Estados Unidos. Só que a sinuca de bico nos Estados Unidos afeta muito mais a gente. Sabe por quê? Porque os Estados Unidos exportam inflação. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Exportação da inflação. Talvez você achava que não, a inflação no Brasil, o aumento de preço no Brasil só depende do Brasil. Não, depende também dos Estados Unidos. O que a gente consegue perceber? Olha só que legal, que interessante. A gente consegue perceber que na linha roxa está a inflação americana e na linha azul está a inflação brasileira. Você consegue perceber que a inflação americana sempre é menor que a inflação brasileira? Que a inflação brasileira sempre é maior que a inflação americana? Por que isso acontece? Porque os Estados Unidos são grandes exportadores. Talvez você tenha ouvido falar que o Brasil é um grande exportador, mas os Estados Unidos é muito maior. Quem que exporta mais soja? Estados Unidos ou Brasil? Estados Unidos. Você pode falar, não, o Brasil é a potência do agro. Estados Unidos exporta mais soja. Estados Unidos exporta mais gás natural. Estados Unidos é líder em exportação e vice-líder em vários produtos. E se ele exporta os seus produtos, pensa bem, se os preços estão subindo lá e ele está exportando seus produtos para outro país a preços mais altos, o que vai acontecer nesse outro país? Os preços vão subir. É por isso que você mede se meu Deus, faltou a memória. Se um ministro está fazendo, o ministro da Economia é bom, se a equipe econômica está fazendo um bom trabalho no Brasil, pelo diferencial da inflação entre Brasil e Estados Unidos. Então, olha só, 2009, nossa inflação, a diferença da inflação Brasil e Estados Unidos gigantesca. Aqui, ó, na maior crise da história republicana do Brasil, maior crise dos últimos 100 anos do Brasil, 2014 a 2016. O que a gente viu? A inflação no Brasil 10%, enquanto a inflação no mundo 0%. Era a gente aqui pagando pato. Aí você vê, poxa, a condução aqui foi boa. Ó, o espaço curtinho. Quando o espaço é curtinho, ou seja, a inflação no Brasil é pequena em relação à inflação nos Estados Unidos, o trabalho está sendo bem feito. Então, se a gente tem aumento da inflação lá fora, a gente tem aumento da inflação por aqui também. Se a gente tem aumento da inflação por aqui também, mais taxa de juros, crise, queda nas ações e aí valorização nas antiações.